Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem. Estamos iniciando a nossa segunda semana com a unidade 2 da disciplina Tópicos em Biodireito, aqui da Universidade Federal de Ouro Preto, DIR 720, sob minha responsabilidade. E hoje nós estamos recebendo aqui o mestrando do programa de pós-graduação em Direito, o Washington Lopes, né, que também é pesquisador do Centro de Estudos em Biodireito. Nós vamos falar, né, Washington, sobre os princípios bioéticos e biojurídicos. Então, nosso objetivo é retomar a discussão da semana passada, dessa diferença entre bioética e biodireito, e então perpassar pelos princípios clássicos, se assim podemos dizer, aqueles do relatório de Belmont, acerca da bioética e que fundamentam, portanto, a criação dos princípios biojurídicos. Então, seja muito bem-vindo, muito obrigada, viu, Washington? Espero que você contribua aí bastante para a reflexão dos alunos e das alunas da disciplina. Muito obrigado, professor Yara, pelo convite e bem-vindos, alunos e alunas, né, à nossa segunda semana do nosso curso, né, de tópicos em biodireito. E hoje, junto com a professora Yara, vamos começar estudando os princípios, né, da bioética e do biodireito, para que vocês possam aprofundar o conhecimento de vocês nessa parte da nossa matéria. A gente indica o capítulo 2, a unidade 2 do livro Bioética e Biodireito. A unidade 2 são os princípios da bioética e do biodireito, dos professores Maria de Fátima e Bruno Torquato, que vão permear, na verdade, toda a discussão que a gente vai ter aqui hoje sobre esse tema, né? Inicialmente, nós gostaríamos de destacar que... Eu acho que um slide sumiu aí, mas tudo bem. Sem problemas, mas como eu ia dizendo, né, professor Yaras, deu um delay aqui, gente, mas faz parte, né? Faz parte da vida de todo mundo. O que eu ia dizendo é que nós gostaríamos de destacar que o Vai nosso seguindo, intuito, Washington. o nosso intuito é que vocês tenham em mente a diferença entre bioética e biodireito, que vocês aprenderam lá na semana passada, né, na nossa semana 1, com a professora Yara e também com a minha colega Daniele. E pensem a bioética e o biodireito de maneira crítica, principalmente quando vocês se depararem com casos concretos no dia a dia de vocês, né? Lembrem que, conforme nós vimos na semana 1, a bioética, aí de acordo com o que está na nossa tela, com a professora Maria de Fátima, com o professor Bruno Torquato, ela será composta por valores normativos, né? Normas éticas que, em regra, são dominantes na sociedade. Já o biodireito, ele será composto por normas jurídicas, regras e princípios. No entanto, os valores que a bioética apresenta, eles servem de base para as normas jurídicas, que regulamentam os casos concretos enfrentados por quem? Pelo biodireito. Logo, em um caso em que um médico, por exemplo, é julgado pelo Conselho Federal de Medicina, vamos pensar aí, né? Nós com a turma, né, Yara? Nós teremos um julgamento ético ou um julgamento jurídico desse médico? E eu já respondo, né? Falta da interação com vocês, senão eu estarei apertando todo mundo aqui. Eu já respondo, nós teremos um julgamento ético. Contudo, esse julgamento vai ser com base em normas deontológicas. Jurídico ele seria se nós estivéssemos julgando esse médico no judiciário. Segundo a Maria de Fátima e o Bruno Torquato, o Código de Ética Médica, que é a Resolução 2217, de 27 de setembro de 2018, do Conselho Federal de Medicina, é um conjunto de normas deontológicas, ou seja, normas compostas por valores que vão orientar os profissionais nas suas condutas. Certo? Esses órgãos, como o Conselho Federal de Medicina, que eu me referi agora, são autarquias, né? Ou seja, são um braço da administração pública que, assim, é exercida de maneira descentralizada. Eles têm a competência de regulamentar situações concretas, criando um sistema normativo próprio com seus valores inerentes. Nesse caso que a gente está discutindo aqui, esse sistema protetivo é o Código de Ética Médica.
Por isso, nós podemos, mas como alunos, meu e da professora Yara e da Daniele, de todo mundo que vai participar conosco dessa disciplina, nós podemos afirmar também que aquele julgamento daquele médico do nosso exemplo poderia ser um julgamento administrativo. Mas aqui na nossa disciplina, né, professor Yara, nós não vamos falar isso. Nós vamos falar que nós vamos preferir dizer, na verdade, que ele é um julgamento baseado em normas deontológicas, um julgamento deontológico. Porque a bioética ela está no plano de fundamentação das normas jurídicas. Então, lembrem, eu posso criar uma norma jurídica a partir de uma norma ética, justamente porque a ética, ou melhor, a bioética, permite encontrar soluções jurídicas para os conflitos da vida humana e também da natureza, conforme nós já vimos na semana 1. A bioética trabalha com uma vertente teórica e outra vertente prática, voltada para o exercício das ciências biológicas e a formulação de políticas públicas. Então, por isso que nós também falamos agora não só da humana, mas também da natureza. Assim, temos dentro da bioética e do biodireito uma principiologia própria de cada um, que a gente vai ver aqui nessa aula de hoje. É importante para que vocês desenvolvam um senso crítico de vocês a respeito dos princípios, passar por considerações filosóficas sobre eles, né? Que vão permear as chamadas teorias discursivas. Então, vamos explorar um pouco essa questão das teorias discursivas. E por que nós falamos em teorias discursivas? Porque o direito ele pode ser definido como um discurso, que é partilhado por pessoas que são seus partícipes, privilegiadas por um lugar comum. Esse discurso do direito vai partir obrigatoriamente da interpretação da norma, que é um elemento histórico. E essa interpretação é que terá uma grande importância no discurso jurídico. E como esse discurso jurídico ele é construído? Aí vamos entrar na filosofia, né? De acordo com Hans Kelsen, na nossa vivência, nós lidamos o tempo todo com fatos. Quando nós interpretamos esses fatos de acordo com nossas experiências, nossas vivências, nossos valores, nossas expectativas, nós tentamos atribuir sentido para eles. E isso é construído historicamente. Assim, sempre que nos deparamos com um texto, com um enunciado, com um fato, nós vamos obrigatoriamente interpretá-los para termos o sentido normativo daquilo, ainda que esse sentido seja dado por nossas preconcepções, para compreender a coerência das coisas. Assim, o discurso ele vai ser contextualizado historicamente ou vai ser interpretado de acordo e a partir do contexto da história pessoal de quem está fazendo essa interpretação. A hermenêutica contemporânea explica que, ainda que a interpretação seja realizada a partir das nossas vivências históricas, ela é cíclica, mas ela deve ser sempre revista. Ou seja, nós vamos interpretar um texto ou um fato a partir das nossas posições prévias, confrontando-as com o objeto da interpretação que estamos fazendo. E após, há a compreensão a partir da realidade desse intérprete, que, por sua vez, influencia essa realidade a partir dessa compreensão resultante e acaba transformando essa realidade. Washington, eu acredito que essa visão os alunos e alunas devem ter tido em EAD, né? Então, se porventura a gente tiver algum aluno do primeiro período, ele e ela estão vendo isso em EAD1, né? E eu acredito que tenham mais alunos a partir do segundo período, né? Já que tem muita dificuldade de matrícula no primeiro. Então, eu acredito que vocês que nos assistem, né? Tenham tido essas concepções em ED1 e 2, tá bom? Mas qualquer dúvida, eles vão poder tirar essas dúvidas aí conosco durante a semana no fórum, né? Então, estamos aí à disposição, mas é difícil, mas é uma introdução muito necessária, né, Washington? Exatamente o que eu ia dizer. E aí, para tentar exemplificar de uma maneira mais lúdica, para ver se a gente grava melhor, né? A gente está sempre procurando, né, Yara, exemplos para a gente conseguir melhorar essa visualização nossa, saindo um pouco da teoria. E aí,
Quem que a gente vai puxar agora? O Hans-Georg Gadamer, né, que é um filósofo aí que nasceu em 1900, faleceu em 2002. E o Gadamer, para exemplificar essas afirmações que a gente fez agora, ele diz que o homem cresce sobre si mesmo e é como um novelo de experiências. E cada nova experiência é uma experiência que nasce sobre o fundo das experiências anteriores, que ele reinterpreta. Então, acho que com essa afirmação do Gadamer fica fácil visualizar, né? Aí eu coloquei aí, nós temos um novelo que retrata as nossas vivências, experiências, preocupações, que vamos, a partir da interpretação de novas experiências, trazendo novas compreensões, gerar transformações. É como no caso em que você pega o novelo e transforma ele nesse lindo tapete. Né? Ele existia de uma maneira e, a partir dos seus conhecimentos em crochê, gerou algo novo, sem, no entanto, se desfazer da essência anterior. Então, essa é a ideia, só que vocês vão ter essa ideia dentro, óbvio, da nossa discussão jurídica, né? Voltando a esse entendimento para o direito, é que vamos entender a ideia de princípios, dos princípios. Dentro dessa ideia de que o direito é definido como um discurso, nós vamos ter o surgimento dos princípios como um instrumento que vai auxiliar esse discurso e vai trazer a superação da ideia de que a lei posta é o único instrumento ao qual a gente vai atribuir aquela verdade jurídica que falamos no início da aula. Essa compreensão é importante porque o princípio, ao ser visto como instrumento do direito, ele perde a qualidade de ser um preceito metajurídico. Isso significa o quê? Que antes ele era chamado pelo direito para atuar quando não houvesse uma lei, né? E aí ele seria considerado uma norma que era capaz de incidir no caso concreto e dando a solução desse caso concreto. Agora não. Agora o princípio ele é visto como um instrumento do discurso. E por ter assumido esse papel, é importante que tenhamos essa noção filosófica sobre princípios e normas. E aí, o primeiro filósofo que eu vou trazer para a gente trabalhar essas questões é Robert Alex, que é um jurista alemão, nascido em 1945. Alex, ele propôs em seus estudos a ideia de que, em linhas gerais, norma jurídica, vocês podem acompanhar aí no nosso esquema, é uma categoria integrada pelas espécies, regras e princípios. Ou seja, trata-se de uma distinção qualitativa, ontológica, pertinente à natureza, e não quantitativa, pertinente apenas ao grau de generalidade e abstração. Embora os princípios sejam normas jurídicas, eles se diferenciam das regras por atuarem como mandados de otimização, que ordenam que algo se realize da melhor forma possível e podem ser cumpridos em diferentes graus, por meio da técnica da ponderação, que foi uma técnica que o Alex criou, né, que promove o sopesamento de princípios que estão em colisão, ou seja, princípios aplicáveis a um mesmo caso concreto, mas que levam a resultados opostos. Os princípios, embora também possuam um conteúdo deontológico, né, do dever ser, como as regras, apresentam pesos relativos, ou seja, eles podem ser aplicados em graus, de modo que a sua prevalência ela varia conforme as circunstâncias fáticas e jurídicas, que são regras e princípios opostos dentro do caso concreto. Ou seja, conforme o caso, eles podem ser mais ou menos aplicáveis, de modo que o mesmo princípio pode estar envolvido em casos com circunstâncias distintas. E ele pode prevalecer num caso, preceder no outro, e por aí vai. Essa é a conclusão do Robert Alex. Essa variação decorre do fato de que os princípios apresentam um caráter prima facie, ou seja, de imediato, mais fraco do que o das regras. E isto é, em tese, eles são aplicáveis a todos os casos concretos, porque eles não vão ter as limitações fáticas e jurídicas que as regras vão ter, né? E todos os princípios eles são igualmente válidos dentro do ordenamento jurídico. E um princípio que vai preceder num caso ou que não vai prevalecer em outro, ele não vai ser excluído do ordenamento jurídico. Ele apenas vai ter o seu peso, a sua força, o seu valor medido ou esvaído, né? Aplicado ou esvaído, justamente porque a sua aplicação ela vai se dar em graus. E aí, como que ele bota em prática toda essa teoria dele? Ele
terror nosso do direito, ele cria uma fórmula matemática, que é o que ele vai chamar, que eu falei há pouco, de fórmula do peso, né? Então, para se determinar qual princípio que vai prevalecer em uma determinada colisão, num caso concreto, é necessário estabelecer um peso dentro dessa fórmula relativo a cada um deles e inserir eles dentro dessa fórmula do peso. E o resultado vai apontar para uma relação de precedência condicionada para cada caso concreto. Isto é, quais condições um princípio X vai prevalecer no caso concreto e o princípio Y não vai prevalecer naquele caso concreto. Já as regras, elas são cumpridas ou não são cumpridas. E, se são consideradas válidas, elas devem ser aplicadas em seus exatos termos. Então, nas regras, não estamos falando de graus, né? E sim apenas da aplicação. Quando o caso concreto, na visão do Robert Alex, apresentar um conflito de normas, por exemplo, com uma colisão entre dois princípios contraditórios ou duas regras contraditórias, é preciso levar em consideração a compreensão de cada um deles para se pensar na solução daquele caso. Então, vimos como é o caso dos princípios, podem ser aplicados ou não, e no caso das regras, como a regra pode ser cumprida ou descumprida, o conflito entre regras contraditórias ele vai ter duas opções, ou duas soluções, né? Uma das regras conflitantes deve ser declarada inválida e eliminada do ordenamento jurídico, ou deve incluir-se uma cláusula de exceção a fim de eliminar esse conflito existente entre essas regras. No caso de colisão de princípios, como já falamos, a solução é diferente. Não há que se falar em invalidade, em tirar esse princípio do ordenamento jurídico. No caso concreto, um princípio vai ceder lugar ao outro a depender das circunstâncias. E é isso que o Robert Alex vai chamar de ponderação. Né? Uma crítica a essa teoria discursiva do Robert Alex é de que ele se vale de uma axiologia para realizar essa ponderação dos princípios. Logo, se há essa ponderação dos princípios, podemos dizer que há uma preferência, né, para quem critica a teoria dele, entre um princípio sobre o outro, entre um princípio e outro, ou sobre um princípio sobre o outro. E se há essa preferência, Yara, nós estamos diante de valores. E quem sustenta esse entendimento é outro filósofo, que é o Jürgen Habermas. Eu não sei falar o nome dele. Mas o Habermas ele é um filósofo alemão também, nascido em 1929, ainda está vivo, quem sabe um dia tira uma foto, posta uma selfie, peça um autógrafo, um pouco de Alex já conhecimento. veio à UFOP. Oh, Professor Júlio, o professor Júlio fez, né, o estágio pós-doutoral lá com ele, ele já veio. Habermas, quem sabe, né? Quem sabe, né? Está no plano. Então, Habermas que vai sustentar o entendimento de que os princípios e os valores são diferentes, né? Os princípios, para o Habermas, têm um sentido deontológico, norma de dever ser, que vão obrigar seus destinatários a seguir um determinado comportamento, e os valores, eles têm um sentido teleológico, determinando relações de preferência para uma finalidade, mostrando que alguns bens são mais atrativos do que outros. Justamente por isso é que eles não podem ser aplicados da mesma maneira. Para o Habermas, portanto, as normas e os princípios, eles podem ser válidos ou inválidos, e os valores, por sua vez, é que podem ser ponderados e graduados, de acordo com o peso, né, para puxar lá para o Alex, e de acordo com a preferibilidade. Desse modo, assim como as regras, os princípios deveriam ser tratados como concorrentes, em que um cede lugar ao outro por meio de exceções de aplicação. E quem vai oferecer a possibilidade de termos esse entendimento também é o Ronald Dworkin. O Ronald Dworkin ele é um filósofo americano, nascido em 1931, que vai compreender o direito como um sistema aberto de princípios. Um sistema que é capaz... Ele foi, viu, Washington, que ele já faleceu. Pois é. Ele vai compreender o direito como um sistema capaz de, a cada caso, difícil ou não, se reconstruir na busca por uma decisão capaz de ser assumida como a decisão correta para aquele caso. O Dworkin ele propõe a assunção séria do projeto construtivo de uma sociedade de homens livres e iguais, que aqui eu vou pedir licença para
né, falar de pessoas livres e iguais, né, professor Iara? Em face do qual o direito há que ser reinterpretado e reconstruído caso a caso em um esforço argumentativo. E a isso ele vai chamar de ideal de coerência normativa, o que significa dizer que todas as normas são, em princípio, aplicáveis, mas que, em face das especificidades do caso concreto, olha lá o início da aula que eu falei para vocês, né? Sempre lembrem dos casos concretos, existirá a norma adequada, capaz de ser assumida como a resposta correta, não havendo que se falar em otimização de princípios. Logo, na busca por liberdades, por iguais liberdades fundamentais, devemos fazer o papel do que Dworkin vai chamar de juiz Hércules, né? Mergulhar no caso concreto, entendendo as suas especificidades, o contexto, os pressupostos, para se chegar numa decisão, mas como não somos juízes, num entendimento correto. E é a partir desses entendimentos interpretativos que devemos pensar os princípios que vamos construir, estudar, na verdade, aqui na bioética e no biodireito. Pois os avanços biotecnológicos e as situações concretas que a humanidade enfrenta a partir disso é que vão levar a gente a questionar regras, princípios, valores e normas nas soluções desses casos concretos que a gente vai lidar. E aí, como vocês viram na semana... Posso falar uma coisa antes? Pode. Queria fazer um fechamento, assim, sabe, Washington, dessas teorias, falar a mesma coisa que você falou com outras palavras, pode ser? Achei que você explicou muito bem para todo mundo, mas eu acho importante a gente pensar, então, assim, qual que é a problemática? A problemática é que o direito ele foi, durante muito tempo, construído através do positivismo jurídico, né, em que somente aquilo que o Washington chamou aí o tempo todo de regras, que são aquelas abstratas, gerais, aplicadas a todo mundo. O que é isso, gente? As leis, né, aquelas que são emanadas do poder legislativo, apesar da gente saber também que existem regras jurídicas emanadas, por exemplo, do executivo com força, né, de lei, como os decretos, por exemplo, então também são considerados aí como regras. Então, a gente viveu um tempo em que só as regras poderiam ser aplicadas. E aí, o que o Washington disse para vocês? Nós tínhamos princípios? Tínhamos, mas eles só eram aplicados quando não existiam leis, quando não existiam as regras. Aí, o que acontece? A gente passa a viver um outro momento no direito, que é o que eu acho que a gente vive agora, que é o pós-positivismo jurídico. Ou seja, é o reconhecimento de outras fontes jurídicas, né, ou jurígenas, com força sancionatória pelo Estado, tá certo? E dentre elas, a que mais se sobressai, a que nos interessa aqui, são os princípios jurídicos. E aí, nessa perspectiva, nós temos duas diferenças de percepção da aplicabilidade desses princípios. Nós temos a aplicabilidade conforme... assim, na verdade, nós temos muitas outras, mas a gente escolheu aqui metodologicamente trabalhar com vocês duas. Então, a de Alexe, que é a que é adotada, por exemplo, no STF, os julgados do STF são todos baseados na teoria alexiana de ponderação de princípios, né? E temos a teoria de Dworkin já muito voltada para uma real aplicabilidade junto ao caso concreto, tanto que ele cria até a figura do juiz Hércules, né, que teria que se abstrair das suas acepções pessoais para poder julgar um caso concreto. A crítica que eu faço, né, o Washington me acompanhou aí nessa crítica, mas que, por exemplo, o professor Júlio, né, que é o professor de vocês de ED, não vai acompanhar essa crítica, que o STF não vai acompanhar essa crítica, é que nos parece, não estou dizendo que tá bom, gente? Mas é que nos parece que a aplicabilidade principiológica em Alexe, ela seria, de algum modo, valorativa, porque você conseguiria, até pela fórmula que ele cria, essa fórmula matemática aí que a gente não vai, né, esmiuçá-la, Washington, ele cria a possibilidade de você, a prioristicamente, num conflito de princípios, então, por exemplo, entre o direito à vida, o direito à saúde e a autonomia do médico, 3 princípios,
qual seria a ser observado naquele caso? Então, nos parece que por essa fórmula dele, nós conseguiríamos determinar isso ex ante, antes de analisar até o próprio caso, porque os princípios teriam pesos, né? E aí, por exemplo, a gente corre um risco muito grande de sempre o direito à vida como um princípio prevalecer, né? E já a análise do Dworkin não é dessa forma. Ele fala, olha, para o direito ser levado a sério, eu realmente só posso avaliar qual desses princípios vai prevalecer no caso concreto, se é o direito à vida ou a autonomia religiosa, né? Por exemplo, no caso dos testemunhas de Jeová, somente analisando a situação concreta e sem que eu, julgador, eu, aplicador do direito, coloque ali naquela decisão as minhas acepções pessoais. Mas eu tenho que levar em conta as acepções de quem? Das partes. Então, assim, gente, a gente não tem como aprofundar mais do que isso aqui, né, Washington? Mas é muito legal essa discussão, esse estudo do positivismo, do pós-positivismo, e a gente precisa passar para os princípios, então, vamos lá. Mas o fórum da nossa disciplina está sempre aberto para a gente aprofundar as nossas discussões, né? Feitas todas essas considerações, vamos aprender quais são os princípios bioéticos e biojurídicos que permeiam a nossa disciplina. Os princípios da bioética, eles têm origem e ganham força como metodologia de ação no relatório de Belmont, que a nossa colega Dani e a professora Yara já estudou com vocês na semana passada, né, na aula 1. Em 1974, foi criado nos Estados Unidos a Comissão Nacional para a Proteção dos Interesses Humanos de Bioética e Pesquisa Comportamental, que, 4 anos mais tarde, em 1978, apresentou isso que a gente chama de Relatório de Belmont, com os princípios básicos que orientam a experimentação com seres humanos. Assim, esse relatório de Belmont apresenta aqueles que são considerados os princípios da bioética. E quais são eles? Princípio da beneficência, não maleficência, autonomia, justiça e também responsabilidade. Lá na frente a gente conversa um pouco sobre ele. Vamos lá? O primeiro, o princípio da beneficência, ele impõe ao profissional de saúde ou ao biólogo o dever de dirigir esforços no sentido de beneficiar o ser pesquisado. Beneficência vem do latim bonum facere, não sei se eu falei certo, Yara, mas que é literalmente fazer o bem, né, para o nosso português. A beneficência ela deve reger a conduta médica, mas deve ser subordinada ao consentimento do paciente. Yara, se você quiser complementar alguma coisa conforme eu for falando, já basta interromper, né, gente? Aqui a gente é assim. O segundo princípio da bioética que eu trago para vocês é o princípio da não maleficência. O relatório de Belmont, na verdade, ele não definiu a não maleficência de uma maneira diferente da beneficência, mas o entendimento moderno é de que a obrigação primária é não prejudicar e nunca se favorecer sem o consentimento do paciente. Logo, o médico deve abster-se de procedimentos duvidosos que pouco ou nada trazem de benefício ao paciente, assim como o biólogo, o veterinário, devem se abster de pesquisas e cirurgias meramente exploratórias, especulativas, sem que elas apresentem ou tragam nenhuma verdadeira vantagem ao animal ou à natureza. Washington, a gente tem que pensar nesses dois princípios como uma mesma moeda com duas faces, né? De um lado, a gente tem a beneficência, do outro, a não maleficência, ou seja, as ações, né, clínicas ou de pesquisa desses profissionais, eles devem ser benéficos ou, pelo menos, não maléficos, né? Eu acho que a gente pode visualizar isso muito bem dessa forma. Nunca enxergar o animal ou o paciente de uma maneira instrumentalizada, né? Apenas como um objeto de pesquisa. O nosso terceiro princípio da autonomia, ele pode ser entendido como o reconhecimento de que a pessoa possui capacidade para se autogovernar. Assim, de modo livre e sem influências externas, preceitua-se o respeito pela capacidade de decisão na ação do ser humano. Com esse princípio, há o abandono da ideia de autoridade integral do médico,
e ganha espaço a consideração do paciente como um sujeito, ou melhor, como uma pessoa, partícipe do processo de tratamento, com o máximo de informações possíveis para que ele tenha a capacidade de fornecer esse consentimento livre e esclarecido que estamos falando acerca do seu tratamento. Infelizmente, né, Yara, não é o que ocorre no Brasil, já que o consentimento livre e esclarecido ele foi transformado em um documento para que o paciente assine sem ter a sua real compreensão, só que isso é só uma pulguinha que eu estou colocando na orelha de vocês, porque vocês vão estudar isso com a gente daqui mais algumas semanas. Correto, professor? E o nosso próximo princípio, o princípio da justiça, ele refere-se ao meio e fim pelo qual se deve dar toda a intervenção biomédica, isto é, maximizar os benefícios com mínimo custo. Nesse mínimo custo devem ser abrangidos não apenas os aspectos financeiros, que quando bem equacionados, de acordo com a professora Maria de Fátima e o professor Bruno Torquato, permitem a igualdade de acesso aos serviços de saúde, mas também os custos sociais, econômicos, físicos, emocionais, físicos, ou seja, é a justa intervenção médica que leva em conta os valores do paciente, bem como sua capacidade de deliberação e unidade psicofísica. Dentro do princípio da justiça é que nós podemos pensar, por exemplo, na distribuição de recursos escassos da saúde, na efetividade do sistema de saúde e na sua equidade, que deve levar em conta a igualdade material, considerando as diferenças como socialmente válidas. E pensando nisso, do ponto de vista prático, vamos imaginar, por exemplo, o nosso caso aí que estamos todos vivendo, né, da pandemia de Covid-19. Desde o início da pandemia, conforme os dados que eu pesquisei para passar para vocês, nós podemos perceber que mais de 10.903 até esta aula de hoje, ações já foram impetradas na Justiça com o objetivo de garantir acesso a leitos de UTI. Né? Desse total, mais de 1.200 ações se referem especificamente a pacientes com Covid. E esse dado é reflexo dessa situação caótica que se encontra o sistema de saúde brasileiro, de acordo com o boletim da Fundação Oswaldo Cruz, que é o que está aí na tela para vocês. Quando pensamos nessas demandas judiciais para a garantia de leitos de internação, sob o aspecto da bioética, quais seriam os critérios que iriam determinar o resultado desses processos no tocante à distribuição de recursos? É uma pergunta que eu vou deixar para a gente discutir no fórum. Mas só com esses dados já dá para visualizarmos na prática, por exemplo, o princípio da justiça e questionar, né, a justa distribuição de recursos nesse momento adverso que estamos vivendo. Mas será que a justiça também representa que os fins justificam os meios dentro dessa ideia de máximo benefício com mínimo custo? Percebem como há um caráter subjetivo e axiológico quando nós paramos para pensar mais a fundo essas questões? Por isso que eu e a professora Yara sempre puxamos aqui o tempo inteiro. Vocês estão aprendendo essa teoria, o que é isso, o que é aquilo, o que é princípio, mas pensem sempre nos casos concretos, sejam críticos. E Washington, como isso pode ser utilitarista, né? E como isso pode ser utilitarista numa vertente bioética, né, e que a gente tem que evitar que isso chegue ao biodireito, né, porque nós estamos aqui aprendendo os princípios que vão fundamentar a criação dos princípios biojurídicos, os bioéticos. Aqui nós vamos admitir essa valoração, né? Quando a gente pensa no princípio da justiça, onde, igual você disse agora no final, que os fins justificam os meios, né? Se eu estou precisando de um leito de UTI, é claro que valorativamente eu vou aonde for e da forma que for preciso para que eu consiga, porque, para mim, os fins justificam, né, os meios que eu estou utilizando. Agora, se você é um gestor, né, se você
também está na fila de UTI, mas aguardando ali democraticamente chegar a sua hora, e o outro conseguiu uma sentença judicial e vai passar na frente, por qual critério? É o critério de gravidade? É um protocolo? É a idade? Então, assim, a gente corre muito risco de se ter critérios utilitaristas. Isso só poderia ser admitido do ponto de vista ético, do ponto de vista bioético, mas não pode ser admitido do ponto de vista jurídico. Então, essa reflexão é muito importante e obrigada por ter trazido, né, para nós aqui. Além desses princípios que constam do relatório de Belmont, a professora Maria de Fátima e o professor Bruno Torquato consideram que a responsabilidade também pode ser considerada um princípio bioético. Né? Esse princípio se traduz na preocupação com as consequências desse progresso tecnológico que estamos vivendo. Eles explicam que a palavra responsabilidade pode comportar dois sentidos. Ela pode ser consciência e também pode significar erro ou culpa. E nesse segundo sentido, de erro ou culpa, é que eles nos convidam a pensar a responsabilidade como um princípio, para questionar a ciência. Porque, apesar dos inúmeros avanços que a ciência nos proporciona, ela também, por outro lado, é responsável por abusos. E é nesse ponto que os limites à liberdade de pesquisa passam a ser invocados, por exemplo, por meio desse princípio. Logo, deve ser buscada uma atuação que leve em consideração a existência de erro e culpa, pautados na preocupação com a permanência da vida humana de maneira autêntica. A responsabilidade vai ser, portanto, a consequência de um comportamento. É uma forma de se evitar abusos. E aí passamos... Só concluir aí, por favor. Na semana passada, né, quando a gente estudou a diferença de bioética e biodireito, a gente viu justamente a questão da sanção, né, as sanções éticas e as sanções jurídicas pelo Estado. E esse princípio da responsabilidade, como um princípio bioético, ele vem demonstrar para a gente justamente isso, né, que do ponto de vista bioético, eu também tenho responsabilidades. Acontece que a forma de existência dessas responsabilidades, elas são diferentes. Lá eu dei um exemplo, mas eu vou dar outro aqui hoje. Por exemplo, uma coisa é eu comparecer ou não ao meu culto religioso. Foi o exemplo que eu dei na semana passada. Agora, imagine a situação. Se você não cumprir com as obrigações normativas da UFOP e participar, né, conforme o plano de ensino das atividades da disciplina, você vai ter uma responsabilidade, você vai ser sancionado, né? Você vai ser reprovado por falta e por nota. Então, a primeira, religiosa, é uma sanção ética. A segunda, administrativamente falando, né? É uma sanção o quê? Jurídica. Então, a gente tem a responsabilidade nesses dois âmbitos. Então, foi muito bacana isso aí também. Perfeito. Agora, diferente da bioética, o biodireito ele não possui um documento, né, igual o relatório de Belmont, que relate os seus princípios. E assim, a professora Maria de Fátima e o professor Bruno nos ensinam os princípios do biodireito a partir do critério de amplitude de conteúdo e atuação. E desse modo, nós temos os princípios da precaução, da autonomia privada, da responsabilidade e da dignidade da pessoa humana. O princípio da precaução, ele orienta que o profissional deve adotar medidas de precaução na sua atuação, em caso de risco de dano grave e irreversível. Esse princípio, ele já existe no nosso ordenamento jurídico, lá no direito ambiental brasileiro, por conta da conferência realizada pelas Nações Unidas sobre o meio ambiente e o desenvolvimento, que foi realizada em junho de 1992, que a gente conhece aí como Rio 92, Eco 92. Além disso, esse princípio também pode ser identificado no artigo 3º do Decreto Legislativo de 1994 e no artigo 225 da Constituição da República de 88. Lá no artigo 225, por exemplo, fala: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem comum, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Com o princípio da precaução, busca-se mais proteção do que a simples prevenção, que também é um princípio que está lá no direito ambiental, impedindo, inclusive, comportamentos que não representem uma certeza.
Na prevenção, a gente vai adotar medidas sabendo do prejuízo. Na precaução, adotam-se as medidas por não ter certeza do tamanho daquele prejuízo. Nesse caso, nosso aqui do biodireito, estamos nos referindo à falta de certeza sobre o saber científico. Washington, queria dar um exemplo, volta aí para ficar lá no princípio da precaução. Queria dar um exemplo aqui e só fechar isso aqui na cabeça de todo mundo, então. Lá na bioética, a gente tem o princípio da beneficência ou não maleficência, vocês lembram, né? Aqueles que estão numa mesma moeda em lados opostos. Eles fundamentam no biodireito o princípio da precaução. Então, assim, ainda que eu não saiba a consequência, exatamente qual é a consequência negativa daquela atuação, em ela podendo existir, eu vou deixar de fazer o ato sob pena de descumprimento desse princípio. E eu acho que agora, na pandemia, a gente teve essa visão muito clara, do ponto de vista científico, inclusive, com a utilização de medicamentos, né? Medicamentos ditos aí que seriam bons para a prevenção, para a cura, né, da Covid-19. Mas, ao mesmo tempo, os cientistas estavam falando, olha, não tem confirmação científica e, mais do que isso, o seu uso tem efeitos colaterais gravíssimos, né? Então, quer dizer, em razão da prevenção desses efeitos colaterais gravíssimos e da precaução de eventos que nós nem sabíamos que poderiam existir, né? Deveria ter sido evitada a utilização destes medicamentos, pela não beneficência da bioética e pela precaução no biodireito. Ou seja, mais uma vez, os casos concretos que a gente lida sem saber como vai ser, que fazem a gente refletir como que vai ser o resultado disso tudo, né? O princípio da autonomia privada, a autonomia privada, né, ela é a concessão de poderes de atuação à pessoa. O ordenamento jurídico, ele confere uma amplitude de comportamento ao ser humano. Ele é o princípio pelo qual o agente ou a pessoa tem a possibilidade de praticar um ato jurídico, determinando-lhe o conteúdo, a forma e os efeitos. O ordenamento jurídico vai determinar qual o conteúdo dos poderes conferidos aos particulares. Algum acréscimo sobre o princípio da responsabilidade ou da autonomia privada, professora? Ele advém da autonomia bioética, então, não é isso? Mas ele Exato. ganha amparo, principalmente, no exercício de direitos, lá na teoria das capacidades civis do Código Civil, né? Então, a gente tem que lembrar quem é que pode manifestar vontade. E aí a gente vai ter essa vontade bioética e a vontade biojurídica aqui no biodireito. Ótimo. E aí temos o princípio também da responsabilidade. Ele orienta o dever jurídico em que se coloca a pessoa a fim de satisfazer as obrigações conveniadas ou suportar as sanções legais impostas ao seu descumprimento. Ele relaciona-se com o conceito anterior que apresentamos quando falamos do princípio bioético da responsabilidade, mas aqui, biodireito, né? Aqui a responsabilidade é jurídica, lá a responsabilidade é ética. Aqui nós vamos considerar os elementos de causalidade, proporcionalidade, imputabilidade das consequências de uma conduta. Aqui trata-se da repercussão de uma imputação de sanção diante de uma ação. Assim, quando pensamos no princípio da precaução e da responsabilidade, temos que a precaução impede um comportamento e a responsabilidade, nesse caso, ela vai agir depois de um comportamento já realizado. Ambas buscam minimizar os malefícios que as intervenções na saúde e no meio ambiente podem ocasionar, cada um à sua maneira. E, por fim, o princípio da dignidade da pessoa humana. Ele está lá previsto, né, no artigo 1º, inciso 3º da Constituição de 88, e é a garantia do pleno desenvolvimento dos vários aspectos da pessoa. Né? Ele visa proteger todo o arcabouço de manifestações do ser humano em sua vertente física, psíquica e espiritual. Essa proteção só é possível se for garantida a todas as pessoas, garantindo uma sociedade plural,
num contexto de iguais liberdades fundamentais. Falamos lá sobre isso no início da nossa aula. Será o caso concreto que vai determinar com precisão o conteúdo desse princípio. O direito assumindo isso aí é o direito assumindo a importância dos princípios, que é o que a gente está discutindo aqui o tempo todo. Independente de qual vertente de compreensão se adote sobre eles, nós vamos ter sempre que nos ater às especificidades do caso concreto, né? O último exemplo que a professora Yara deu deixou isso muito claro. E aqui também eu trouxe um exemplo prático de onde podemos perceber a aplicação desse princípio, né? Tem aí refletido na tela para vocês um julgado do Distrito Federal, em que nós podemos tá destacado aí de amarelo, né? Perceber que foi invocado aí o princípio da dignidade humana para justificar uma condenação ao Estado para que ele arque com os custos de uma internação de um paciente que estava com Covid, mas não tinha vagas no sistema público de saúde, apenas no sistema privado. E aí, essa pessoa, né, foi atendida, internada no sistema privado, e depois processou o Estado, invocando aí como óbvio que esse caso poderíamos discutir muitas vertentes sobre ele, mas precisamos recortar agora o que estamos discutindo. E aí ela invocou, essa pessoa, o princípio da dignidade humana para justificar esse pedido. Nesse caso... Só uma coisa, voltem nessa decisão. Lembrando, pessoal, que o princípio da dignidade da pessoa humana, ele é uma incorporação constitucional dos direitos humanos, né, lá da Carta de 1948. Agora, os direitos humanos a gente vai estudar na próxima semana, né? Nós vamos trabalhar mais princípios do biodireito e da bioética a partir dos direitos humanos na semana que vem. Hoje nós estamos aqui trabalhando esses princípios do relatório de Belmont, né? E essa construção aqui de fundamentação dos princípios bioéticos na construção dos princípios biojurídicos. Então, é só para vocês terem em mente que a dignidade da pessoa humana ela está no patamar constitucional, e no patamar infraconstitucional a gente encontra os direitos da personalidade, né? Todo o arcabouço aí próprio de proteção de todas essas vertentes, como o Washington disse, física, psíquica, espiritual da pessoa. É quase o mesmo esqueminha, né, Yara, lá do início da aula do Dworkin, é como se ele estivesse em cima e os direitos de personalidade estivessem todos embaixo, assim, se encaixando. Bom, esses são os princípios, né, da bioética e do biodireito. Ao longo do nosso curso Tópicos em Biodireito e ao longo da vida profissional de cada um de vocês, vocês verão que esses princípios eles vão ter maior concretude diante da possibilidade de sua aplicação nos casos concretos, como a gente afirmou e exemplificou aqui o tempo inteiro. Mas para ilustrar esse entendimento, podemos lembrar, por exemplo, da Lei de Introdução às Normas do Direito Civil Brasileiro, a LINDB. No artigo 4º da LINDB, tem escrito que, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Esses princípios gerais de direito que estão previstos aqui na LINDB são são os princípios jurídicos que nós tratamos nessa aula? Sim ou não? Saudades de vocês, mas a resposta é não. Pois eles são princípios integrativos, supridores de lacunas. Diante da omissão da lei, é que o juiz vai buscar a aplicação desses princípios aqui. Lembrem que aqui nós trabalhamos com princípios, normas que têm a mesma força das regras, leis, e que, portanto, podem ser aplicados diretamente aos casos concretos, sejam eles expressos ou não. E aí, por fim... Então, né, Washington, só concluindo. Então, esses princípios biojurídicos que nós estudamos aqui hoje, eles podem e devem ser aplicados diretamente à solução das questões postas, existindo ou não lei. Inclusive, se existir uma lei, eles podem, inclusive, contrapor-se, né, a essas legislações que não os observem. Então, nós não estamos falando dos princípios da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nós estamos falando de princípios, normas
aplicados nas soluções diretas das questões concretas. Exatamente. Bom, espero que tenha sido uma aula muito proveitosa, que vocês tenham aprendido muito. Se ficou alguma dúvida, ou se vocês têm até alguma provocação que não seja uma dúvida, para fomentar mesmo a discussão, nós teremos, né, professor Yara, o maior prazer em responder, em debater, em construir coletivamente o nosso conhecimento, e aí vocês podem mandar no fórum da turma. E, mais uma vez, obrigado pelo convite e esperamos vocês nos nossos próximos encontros, né, ao longo da nossa disciplina aí, tópicos em biodireito. Isso mesmo, Washington. Eu te agradeço pessoalmente, foi muito bacana te ouvir. Espero que tenha sido proveitoso também para os alunos e para as alunas. Agradeço a audiência deles e delas, né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida lá no fórum e espero vê-los e vê-las em breve. Até a próxima, então, pessoal. Obrigado, Washington. Tchau, gente. Obrigado.